Tá gravando. Então vamos começar aqui. Hoje a gente vai fazer mais uma revisãozinha do que faltou pro simulado, que é a gravitação, um pouquinho de quantidade de movimento que a gente meio que já revisou um pouco na semana passada, quando a gente viu colonizações, mas só para dar uma passada de novo. E também uma passada rápida sobre energia e coisas assim, se sobrar tempo pra gente fazer tudo isso. Que daí a gente já fecha direitinho a matéria pra vocês ficarem prontos pra semana que vem, certo? Então, relembrando de gravitação, né? A primeira coisa são as leis de Kepler, porque o Kepler era aquele astrônomo, acho que holandês, não lembro, que ele tava observando as órbitas dos planetas, fazendo as observações e marcando, e ele notou que elas não eram perfeitamente circulares, que nem o Copérnico ele tinha previsto lá na teoria dele, até a teoria heliocêntrica, certo? E daí ele, usando as observações, todos os anos que ele ficou... Não, tranquilo, Nicolas, tá de boas, a gente acabou de começar. Todos os anos que ele ficou observando os planetas, ele descobriu algumas leis que ele segue, certo? Que são usadas pra gente conseguir prever o comportamento dos corpos celestes, certo? A primeira é a lei das órbitas, que diz que... Deixa eu só pegar a canetinha. Que as órbitas dos planetas elas não vão ser círculos perfeitos, elas vão ser elipses, certo? E elipses elas têm esse formato mais alongado, né? E daí as elipses elas têm focos, tá? Na verdade, esses focos são meio que o que definem uma elipse. Eu não sei se vocês já chegaram a ver isso em matemática, mas uma elipse é uma figura que, se tu pegar os focos aqui, esses dois pontos, e traçar retas aqui deles até cada um dos pontos aqui da elipse, se tu somar a reta de uma e a reta do outro, vai ser sempre a mesma quantidade, tá? É isso que define uma elipse. Qualquer ponto que vocês pegarem aqui, se vocês traçarem essas retas dos focos e somarem elas duas, vai dar a mesma quantidade, tá? E daí ele notou que as órbitas elas seguem esse tipo de figura, elas são elipses, não círculos. A da Terra ela é quase circular, é excentricidade que a gente chama, que é mais ou menos a porcentagem ali de alargamento, é de tipo 0, alguma coisa, 3%, sabe? É bem pequeno, então normalmente não importa muito. Mas tem alguns planetas que têm umas órbitas bem mais alongadas. A segunda coisa que ele percebeu é que os planetas, quando eles estão, por exemplo, mais perto do Sol, a gente vai ver eles com uma velocidade maior aqui. Eles percorrendo essa órbita com uma velocidade maior do que quando eles estão longe do Sol. E daí ele fez as contas, deu uma olhada e ele viu que o que está acontecendo é que, se a gente pegar essa linha que vai do Sol até o planeta e a gente observar ela ao longo do tempo, ela vai varrer uma área igual em tempos iguais, certo? Isso quer dizer que a velocidade em que ele está orbitando está variando ao longo do tempo. E como aqui esse raio é maior, aqui quando está mais distante, essa área aqui, ela corresponde a um arco menorzinho do que aqui, certo? Então, essa área aqui, essa velocidade vai ser menor. Ele está percorrendo um arcozinho menor, mas como a distância é maior, a área permanece igual. Então, quando os planetas estão longe do Sol, eles vão mais devagar. Quando eles estão perto do Sol, eles vão mais rápido. E a última é a lei dos períodos, que isso vocês provavelmente não precisam decorar, assim. O que importa é que vocês saibam que tem uma relação entre o período da órbita, quanto tempo demora para ele fazer uma volta completa,
em torno do Sol e o raio dessa órbita. E isso quer dizer que quanto mais perto do Sol a gente vai estar, elas caem mais a teoria, assim. Dificilmente vocês vão ter que fazer conta com isso. Eu lembro de, tipo, uma questão que eu já vi que envolvia a conta e eles deram eu acho que era uma da URGS. E eles deram a fórmula na prova. Daí, no caso, o que importa aqui é vocês saberem que se vocês têm um raio maior, se está mais longe, o período também vai ser maior, certo? Porque a gente tem aqui t ao quadrado sobre r ao cubo é uma constante, certo? E isso quer dizer que se a gente aumenta aqui o período, a gente tem que aumentar o raio também. Então, quanto mais longe estiver, maior vai ser o tempo que vai ser gasto para girar em torno do Sol. E a gente consegue ver isso nos planetas. O nosso sistema solar segue bem direitinho essa regra. Que, por exemplo, Mercúrio é eu não lembro exatamente, é tipo 60 dias? Não sei, não me citem nisso, mas é por aí. E se vocês forem olhar, Plutão é tipo décadas o período para fazer a volta completa. Então, essa lei, ela é importante para a gente conseguir entender o que está acontecendo ali. E daí, depois, o Newton, porque essas leis de Kepler, elas descrevem o que está acontecendo, elas nos ajudam a dizer, tá, se eu pegar o planeta nesse ponto, daqui a 10 dias, onde é que ele vai estar para eu conseguir observar ele? Tu consegue fazer isso com as leis de Kepler. Mas isso não diz nada sobre o que está causando essas órbitas. Qual é a causa, por que os planetas estão se movendo desse jeito? Isso não explica nada. Daí o Newton, ele olhou para isso e daí ele teve a sacada genial dele, que foi de pensar, bom, eu tenho essa força que se chama gravidade, que atrai as coisas pro centro ali da Terra, que faz as coisas caírem, certo? E se a força que faz as coisas caírem for a mesma força que faz os planetas girarem um em torno do outro? E daí ele fez essa expressão aqui, em que a força da gravidade entre dois corpos seria o G, que é uma constante para modular ali o tamanho da força, vezes as duas massas, certo? Então é diretamente proporcional às massas dos corpos e dividido pela distância ao quadrado, certo? Então, a força da gravidade dependeria das massas dos corpos, quanto maior a massa, maior a força, e da distância entre eles, quanto menor a distância, maior a força. Que faz sentido. E daí, o que é muito legal é que se vocês pegarem essa expressão para a força da gravidade e as leis de Newton, a matemática é chata, assim, precisa de algumas folhas para provar que isso funciona. Mas vocês podem tirar as leis de Kepler daí. Tipo, elas saem bonitinhas. Vocês conseguem provar que se a força tem essa expressão aqui, as órbitas têm que ser elipses e ela vai varrer áreas iguais em tempos iguais. E vocês conseguem demonstrar que o período e o raio da órbita estão relacionados daquele jeito. Então é uma das coisas que ajudou o Newton a ter credibilidade, porque tu consegue tirar as leis de Kepler, que não era uma coisa que tu precisava assumir para ter essa expressão aqui, e ela funciona, assim. Então ele conseguiu provar que os corpos celestes, a força da gravidade aqui da Terra é a mesma coisa que está acontecendo com os corpos lá no espaço. Que não é uma coisa óbvia, se vocês forem parar para pensar assim. Então, agora só uma questão, assim, pra gente ver bem... É uma questão mais conceitual, na verdade, pra gente entender bem o que tá acontecendo naquela fórmula ali. Então, a gente tem a fórmula da força gravitacional ali, da gravitação universal de Newton. A força é igual a esse G, essa constante, vezes uma massa, vezes a outra massa,
sobre a distância ao quadrado. Tá? Aqui no caso é a Terra e a Lua, mas poderiam ser quaisquer massas, certo? E daí ele quer saber se a gente duplicar a massa da Terra e a massa da Lua e reduzir pela metade a distância, qual seria a nova força? Tá? E isso aqui é bem uma daquelas questões para a gente entender se é diretamente proporcional, inversamente proporcional e essas coisas, certo? Então, a força nova, se a gente fizer essas mudanças, vai ser G vezes 2 vezes a massa inicial lá da Terra, por exemplo, vezes 2 vezes a massa da Lua, dividido pela distância original, dividido por 2 ao quadrado. Aqui, só para vocês terem uma noção, se ela é diretamente proporcional, certo? Se está aqui em cima no numerador, se eu duplicar aqui a primeira massa, eu vou duplicar a força também, né? Se ela está aqui em cima, quer dizer que se eu aumentar essa massa, vai aumentar a força também na mesma proporção. Então, se eu dobrar uma das massas, eu dobro a força. Se eu dobrar as duas massas, eu vou quadruplicar a força, porque eu estou dobrando isso aqui e dobrando isso aqui. Então, vai quadruplicar. A distância é menos óbvia porque tem esse quadrado aqui que é meio chato. Mas se vocês pararem para pensar, por exemplo, se vocês têm d ao quadrado aqui embaixo, se a distância está embaixo, isso quer dizer que quanto maior a distância, menor vai ser a força, certo? Então, por exemplo, se eu dobrar a distância, eu vou dividir a força por 4, porque se eu dobrar isso aqui, vem com um termo ao quadrado também. 2 ao quadrado vai dividir aqui, vai ficar um 4 aqui, e vai dividir por 4 a força. Então, se eu dobrar a distância, a força cai 1/4 do original. Agora, se eu cortar a distância pela metade, ela aumenta 4 vezes. Eu vou fazer aqui a conta só para mostrar para vocês. Mas, basicamente, a gente tem esses dois. A gente vai ficar com 2 vezes 2 vezes GM1, M2, dividido. D sobre 2 ao quadrado vai ficar D ao quadrado sobre 4, certo? Então, a força nova vai ser igual a 2 vezes 2 dá 4, vezes GM1, M2, dividido por D ao quadrado, e isso aqui dividido por 4, certo? E isso aqui é 4 dividido por 1/4, aqui porque está no denominador, vezes GM1, M2 sobre D ao quadrado. 4 dividido por 1/4 é 16, né? Quando a gente divide por 1/4, a gente está multiplicando por 4, certo? É a operação inversa. Então, isso vai ficar 16, e isso aqui é a F que a gente tinha antes. Então, a gente fica com 16F. Mas vocês não precisavam fazer essas contas. Se vocês soubessem, a massa está em cima, as duas massas. Então, se eu dobro uma, vai dobrar a força. Se eu dobro as duas, vai quadruplicar a força. A distância que está aqui embaixo. Se eu diminuir a distância, tem que aumentar a força, certo? Porque ela está aqui no denominador. Ela está dividindo, né? Então, se eu diminuir a distância, eu vou aumentar essa força. Quanto que vai aumentar? Eu reduzi pela metade, mas sem esse fator ao quadrado aqui. Se eu reduzir pela metade a distância e tem esse quadrado aqui, então vai aumentar 4 vezes. Então eu aumentei 4 vezes aqui nas massas, mais 4. Daí aumentei mais 4 vezes por causa da distância e ficou 16. Certo? Alguma dúvida, gente? Tudo bem para vocês? Bom, então vamos em frente.
Daí aqui, só para revisar um pouco da quantidade de movimento, a gente já viu um pouco disso semana passada, mas só para dar uma passada de novo. A quantidade de movimento é aquela grandeza vetorial que tem a mesma direção e sentido da velocidade, né? E a gente define ela como a massa vezes a velocidade, certo? E a unidade é quilogramas vezes metro por segundo. E essa é uma quantidade que ela é conservada, certo? Quando a gente não tem forças externas, quando não tem, por exemplo, sei lá, alguma coisa puxando um dos bloquinhos ou uma coisa assim, a gente vai ter ela conservada, certo? A soma de todas as quantidades de movimento de todos os bloquinhos do sistema vai ficar constante. É uma soma vetorial, então tomem cuidado com isso. E daí a gente consegue usar isso para prever o comportamento dos corpos antes e depois de colisões. A gente já revisou isso semana passada, então o que eu vou focar aqui mais é na questão do impulso, que é que a segunda lei de Newton, que é aquela força igual a massa vezes a aceleração, ela pode ser escrita também em termos da variação da quantidade de movimento. Isso é outro jeito de escrever a mesma coisa, tá? Porque se vocês forem dar uma olhada, força igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo que precisou para fazer essa variação. E isso aqui é a variação da quantidade de movimento, né? É m vezes a variação da velocidade. Então isso aqui fica delta aqui. Certo? E a gente vai definir mais uma coisa que é o impulso. Tá? O impulso é a variação dessa quantidade de movimento. Para que a gente faz isso? Porque a gente pode usar isso para prever, por exemplo, quanto tempo que uma força tem que estar agindo para causar uma certa mudança no corpo. Se, por exemplo, duas coisas colidem, quanto tempo que elas ficaram interagindo para a gente ter ali a mudança que a gente vai ver, certo? E daí esse impulso corresponde ao quanto a ação da força ao longo daquele tempo afeta o movimento do corpo, certo? E como é aqui unidade de quantidade de movimento, é a mesma unidade, quilogramas vezes metro por segundo segundo. Daí só uma questãozinha rápida pra gente revisar como funciona a coisa do impulso. A gente tem uma bola de tênis de 100 gramas de massa. Aqui eu já vou converter pra gente não esquecer. A massa é de 100 gramas, e isso aqui é igual a 0,1 kg, certo? 1 kg são 1000 gramas, então 100 gramas são 0,1 kg. A velocidade inicial é de 100 metros por segundo, e ela é rebatida por outros jogadores, se tornando com uma velocidade V2 de mesmo valor e direção, porém de sentido contrário. Tá? Então, o que aconteceu é que a gente tinha uma bola de tênis, que ela estava indo nessa direção, ela bate aqui na raquete, certo? Aqui, vendo? E daí ela é jogada na outra direção, com uma velocidade de mesmo valor, só que na outra direção, certo? De metros por segundo. E daí ele quer saber qual é a força média que foi ele nos dá a força aqui de 100 newtons e quer saber qual é o tempo que a bola fica em contato com a raquete para a gente ter essa mudança da velocidade. Então aqui eu peguei essa questão porque ela nos mostra a importância de a gente cuidar a coisa dos vetores, tá? Porque aqui a gente vai ter que ter muito cuidado, ok? A quantidade de movimento inicial, certo? É de, por exemplo, vamos considerar essa direção aqui, à direita, a direção positiva, tá? Então, a quantidade de movimento inicial é de massa vezes a velocidade inicial, V1 aqui. Isso aqui é igual a 0,1 kg
vezes 20 metros por segundo. E daí aqui vocês têm que cuidar, porque a quantidade de movimento final, a gente fica muito tentado a colocar a mesma coisa. Isso aqui vai dar 2 kg metro por segundo. Mas essa velocidade ela está indo na direção oposta, certo? Então ela vai ter sinal contrário. Porque se vocês parem para pensar, se a gente está considerando a direita positivo, então V2 aqui é menos 20 metros por segundo. Certo? Vocês têm que cuidar isso. Porque se vocês considerarem, o sinal é o mesmo, vocês vão ficar com Q inicial e Q final iguais. E daí a variação é zero, que não faz o menor sentido para vocês resolverem a questão. E daí é capaz de vocês travarem, porque não perceberam que tem essa inversão de direção, de sentido, certo? Então, a Q final é a massa vezes V2, que é igual a 0,1 kg, vezes menos 20 metros por segundo. Isso aqui é igual a menos 2 kg metro por segundo. Daí só cuidem isso da questão do sinal. Vocês têm que definir algum lado como sendo positivo ou negativo para vocês não se confundirem na hora de calcular as coisas. Ou então vocês podem dizer, 2 kg metro por segundo para a esquerda ou 2 kg metro por segundo para a direita, certo? Daí a variação do ΔQ é a Q final menos a Q inicial, né? Q final menos Q inicial. Então isso aqui é menos 2 kg metro por segundo menos 2 kg metro por segundo. Isso aqui dá menos 4 kg metro por segundo. Tá? Daí é só para vocês cuidarem bem assim quando vocês estão fazendo, para definirem bem as direções e os sentidos, porque se vocês não cuidarem para que lado estão as coisas, vocês vão ficar com as duas com o mesmo sinal, vão fazer o menos aqui, vai dar 0, e daí vai dar errado a conta de vocês. Tá? O que ele quer dizer aqui com menos 4 kg metro por segundo é que a gente, ao longo desse período, a gente tirou 2 kg metro por segundo da direita e botou 2 kg metro por segundo para a esquerda. Então, no total, é como se a gente tivesse feito menos 4 kg metro por segundo. No caso, para a esquerda, certo? Aqui, depois que vocês calcularam isso aqui, o sinal não importa muito, tá? O que vai importar é o tamanho disso aqui. Mas é só para vocês saberem bem o que está acontecendo. Então, agora que a gente tem o ΔQ, a gente tem que a força vezes o intervalo de tempo que ele gastou vai ser igual a esse ΔQ aqui, que é o impulso. Tá? Então, aqui a força, ela é de 100 newtons, certo? Então, a gente vai ter que o ΔT vai ser o ΔQ dividido por ΔT, certo? Opa! Por F. Daí aqui no caso, o F ele também é para a esquerda. Então os sinais de menos, aqui vai ficar menos 4 kg metro por segundo, dividido. O F também é para a esquerda, né? Fica menos 100 aqui. Porque daí o sinal ele desaparece, pra gente não se preocupar mais com ele. Então a gente vai ficar com 4 dividido por 100 segundos. Isso são 4 centésimos de segundo, certo? Que é 0,04 segundos.
E isso aqui em notação científica vocês também podem colocar como 4 vezes 10 a menos 2. Porque vocês têm 10 na 2 dividindo. Quando vocês têm uma potência dividindo, ela fica negativa aqui. Então 4 vezes 10 a menos 2. Tudo bem, gente? E daí, por último, só uma revisão rápida sobre trabalho. O trabalho é aquela energia que a gente transfere para o corpo quando a gente está aplicando uma força ao longo de um deslocamento, certo? E o trabalho, ele vai ser, a unidade dele vai ser de energia, né? Que é o joule. E ele vai ser, caso a força esteja ao longo desse deslocamento, vai ser força vezes a distância percorrida ali, o tamanho desse deslocamento. Daí, nesse caso, se a força ela é paralela ao deslocamento, se ela está assim, na mesma direção, o sinal aqui ele vai nos dizer se a força está indo a favor ou contra o deslocamento. Faz sentido, né? Se a gente tem um trabalho positivo, quer dizer que a gente está dando energia para o corpo. Isso quer dizer que a força ela tem que estar indo a favor do deslocamento, tem que estar ajudando esse deslocamento. Se a gente tem um trabalho negativo, a gente está tirando a energia do corpo. Então, ao longo desse deslocamento, tem alguma coisa que está dificultando a vida do bloquinho. Que daí seria uma força, por exemplo, aqui para trás, como força de atrito, por exemplo. Certo? Caso a gente tenha uma força que não está na mesma linha que o deslocamento, então o trabalho vai ter esse termo também de cosseno do ângulo. O ângulo é esse ângulo aqui entre a força e a linha do deslocamento, certo? E daí também o sinal ele vai nos dizer se isso está indo a favor ou contra o nosso movimento, certo? E também se a força não for constante, então o trabalho vai ser a área embaixo do gráfico da força em função da distância, certo? Então vamos fazer um exemplo rapidinho. Um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros. Então a gente tem o bloquinho aqui de 2 kg. Ele está sendo puxado por uma distância de 4 metros. Em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus horizontal. Então a gente tem aqui a força F, que é de 7 newtons, e ela está num ângulo de 60 graus com a horizontal. E ele nos dá o cosseno e o seno desse ângulo e pergunta o trabalho. Então, é só lembrar que o trabalho vai ser a força vezes a distância, e que daí quando a gente tem esse caso aqui, em que ele não está horizontalzinho bonitinho, vai ter o cosseno do ângulo também, certo? É o cosseno do ângulo porque o que importa para o nosso deslocamento é só... Lembra da decomposição dos vetores que a gente fazia? Porque a gente pode separar numa parte horizontal aqui e uma parte vertical. Só essa componente aqui, só a parte desse vetor que está na horizontal é que importa quando a gente está vendo a questão do trabalho. E isso aqui, se vocês forem olhar lá na trigonometria, aqui a gente tem um tamanho, sei lá, x, e aqui o ângulo θ. O cateto adjacente tem aquele socator. O cosseno de θ é igual ao adjacente sobre a hipotenusa. Então o adjacente é a hipotenusa, que é esse lado maior, vezes o cosseno de θ. Então aqui o adjacente seria x cosseno de θ.
que é a parte que a gente quer saber. A gente quer saber só essa componente aqui do vetor. E daí a gente calcula isso aqui. A força é de 7 newtons, a distância é de 4 metros e o cosseno de 60 graus é 0,5. Então a gente vai ter 7 vezes 4 vezes 0,5 é 4. 0,5 é 1 meio, né? Então a metade de 4 é 2 joules. Isso aqui dá 14 joules. Tranquilo, gente? Acho que não vai dar tempo de revisar muito mais, mas também essa parte foi basicamente o que a gente viu nas últimas semanas. Então também não vai fazer muita falta, assim, porque é o que a gente estava discutindo na semana passada. Tranquilo, gente? Vocês têm alguma dúvida específica que ficou? Que daí agora é a hora de tirar, assim. Tudo de boas? Ai, que bom. Então tá. Eu vou liberar vocês porque daí, senão eu vou acabar entrando no meio da aula de... Daí vocês revisem ainda a para. Revisem um pouco de tudo, revisem a parte de energia e conservação que a gente viu agora nas últimas, mas cai bastante, então deem uma olhada. E por hoje vai ser isso. Tranquilo? Tá bom. Boa noite.